Olá, está no ar mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. Contagem de prazos em dias úteis, garantia de férias e um novo olhar sobre os honorários. Essas são algumas das conquistas que o novo Código de Processo Civil, em vigor desde março, trouxe para os advogados brasileiros. Para saber mais sobre os reflexos da reformulação do CPC na advocacia, está conosco o advogado Pedro Miranda de Oliveira. Doutor em Direito, nosso convidado é diretor da Escola Superior da Advocacia Catarinense, órgão vinculado à Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, advogado Pedro, obrigada pela presença, seja bem-vindo em nosso programa. Olá, Letícia, prazer é todo meu. Bom, como dissemos na abertura, o novo CPC já está em vigor, causando impactos na rotina de todos os operadores do direito. No caso dos advogados, quais foram as grandes conquistas que o novo CPC trouxe? Bom, o novo código traz uma série de conquistas para a advocacia. Como você bem falou na sua introdução, a questão dos honorários talvez seja o ponto mais relevante, falando de alguma forma, de uma maneira assim para os advogados. A questão dos prazos, uma alteração significativa, o que significa que os advogados terão férias e terão final de semana com a entrada em vigor do novo CPC. E além disso, há uma série de mudanças no sistema que de alguma forma facilitarão a vida do advogado. Bom, muito bem, o senhor comentou a questão dos prazos, né? Uma das grandes vitórias, então, para os advogados diz respeito à uniformização do prazo processual. Quais foram as mudanças exatamente? Basicamente, hoje a gente tem prazos de 15 dias, que são os prazos para você contestar, que são os prazos para você recorrer, na maioria das vezes. Há prazos de 10 dias para algumas espécies de recursos e prazos de 5 dias para outras espécies de recursos. No novo CPC, via de regra, todos os prazos serão de 15 dias. Para a defesa, para apresentar as impugnações, para você reconvir, para você apresentar réplicas, os prazos serão todos de 15 dias. A única exceção é que o prazo para os embargos de declaração se mantém 5 dias. Ou seja, todos os recursos terão prazo de 15 dias, todos. Isso, inclusive, para quem faz concurso público, venho dito isso, facilitou. A Justiça do Trabalho tem prazo de 8 dias, me parece que na Justiça do Trabalho vão ser mantidos os prazos. Mas no sistema do Código de Processo Civil, todos os prazos de 15 dias, com exceção dos embargos de declaração. E na prática, de que forma essa uniformização reflete no dia a dia do advogado? Bom, não há mais dúvida em relação aos prazos, não é? Se você tinha alguma dúvida, você não vai mais ter. Uma outra alteração muito significativa é que esses prazos contarão apenas em dias úteis, o que significa que o advogado terá final de semana. Explico. Quando você tem uma publicação na quinta-feira e o prazo é de 5 dias, muitas vezes esse prazo chega, brinco, na mesa do advogado ou na sua tela do computador na sexta-feira. E aí o final de semana está batendo a sua porta. Quando o prazo é publicado na quinta-feira, termina na terça. Ou seja, ou o advogado trabalha final de semana, ou aquele prazo que seria de 5 dias, ele se resume a 2 dias. A partir do momento que você tem prazos de 5 dias úteis, uma publicação na quinta-feira, o prazo final será na outra quinta-feira. Uma publicação na quarta-feira, o prazo final será na outra quarta-feira. E os prazos de 15 dias, então você terá 3 semanas cheias, porque não contarão nem os feriados, não é? E muito menos nos finais de semana. Bom, a contagem de prazo somente em dias úteis, ela não vai de encontro à lógica do processo eletrônico que está disponível para consulta a qualquer momento e não somente no período das 6 às 20 horas, no caso do processo físico, por exemplo? Eu tenho ouvido algumas críticas em relação a esse dito aumento de prazo para as partes. Me parece que é um equívoco nessa crítica. Por quê? Porque não tem ligação alguma o fato de processo ser eletrônico e o prazo contar em dias úteis. A ligação não é essa. Prazo em dias úteis, por exemplo, a questão do processo eletrônico, ele é alterado no novo código, quando o código atual, o código em vigor até 18 de março, previa prazo em dobro quando você tem advogados diferentes no mesmo polo do processo. Ou seja, você tem 2 réus, e aí esses 2 réus têm advogados diferentes, e é por isso que se conta o prazo em dobro. Por quê? Porque o processo sendo físico, os advogados têm que ter acesso aos autos. A partir do momento que o processo é eletrônico, não há mais essa necessidade. Então o novo código está em sintonia com a questão do processo eletrônico, porque o novo código em relação a isso não haverá mais prazo em dobro. Se você tem um polo passivo 30 réus com 30 advogados diferentes, os prazos estarão contando para todos. Por quê? Porque todos terão acesso 24 horas por dia aos autos que estarão no sistema da Justiça do Trabalho, da Justiça Civil, da Justiça Federal. De maneira que não vejo ligação alguma em relação ao processo eletrônico e contagem
em dias úteis. Na verdade, então, uma também das críticas, aproveitando que a gente está falando sobre o processo eletrônico, é que justamente o novo código não acompanha as inovações do processo eletrônico. O senhor concorda? Não concordo. Muito pelo contrário. O novo código tem uma série de dispositivos adequando o CPC justamente ao processo eletrônico. É verdade que talvez o momento a gente poderia ter aguardado o novo código para que todos os tribunais conseguissem fazer com que os processos fossem eletrônicos no Brasil inteiro. Mas a gente não pode aguardar, esperar que isso aconteça, porque alguns tribunais já têm o processo eletrônico há muito tempo e outros a gente sabe que vai demorar muitos anos, talvez, para que tudo seja eletrônico. De maneira que o legislador ele foi pontual, me parece que ele foi bem na medida em que alguns dispositivos, a regra ela é condicional. Por exemplo, o agravo de instrumento. O agravo de instrumento é um recurso, como o próprio nome diz, você tem que formar um instrumento. De maneira que o advogado ou a parte tira a cópia dos autos e forma um novo instrumento para que esse instrumento, então, um novo processo, seja interposto diretamente no tribunal. O novo CPC, quando trata do agravo, por exemplo, ele vai dizer, olha, as peças obrigatórias no agravo de instrumento, quando o processo não for eletrônico, serão inicial, contestação, a decisão impugnada. Por quê? Porque quando o processo for eletrônico, não há mais necessidade da formação do instrumento físico. Então, o código me parece que nesse ponto também é equivocada a crítica em relação a isso, de que ele não estaria, vamos dizer assim, caminhando conjuntamente o processo eletrônico, porque nos pontos em que interessa, ele criou regras específicas para o processo eletrônico. Bom, muito bem. Ainda sobre essa questão do prazo, um outro prazo ampliado com o novo CPC diz respeito à questão da publicação das pautas de audiências e sessões. Qual que é a efetividade dessas alterações? A efetividade é que o advogado poderá se organizar melhor. O prazo do CPC de 73 é um prazo de 48 horas, o que significa que você tem a publicação numa segunda-feira e a sessão é na quinta, por exemplo, ou mesmo na quarta-feira. A partir da entrada em vigor do novo CPC, você tem uma regra que dá o prazo de 5 dias, de maneira que o advogado pelo menos terá uma semana, né, para se organizar, comparecer à audiência, para comparecer à sessão de julgamento. Para nós que estamos na capital, o tribunal é aqui, tanto o TRT quanto a Justiça, quanto o Tribunal de Justiça, é tranquilo. Mas pensemos no advogado do interior, que é a grande maioria não é dos advogados no Brasil. O advogado tem que sair lá do oeste e vir para cá, sair de Criciúma, vir para Florianópolis, por exemplo, tratando do estado de Santa Catarina. Então, me parece que também é algo muito bom para a advocacia. Eu lhe pergunto, esse aumento, né, dos prazos, ela não caminha na contramão da celeridade processual, tendo visto os milhões de processos que tramitam no judiciário? Hoje, de fato, o Brasil tem cerca de 105 milhões de ações tramitando. É algo inédito no mundo, porque isso dá uma média de praticamente um processo para cada 2 cidadãos. Não é? O Brasil é um país doente em relação à litigiosidade. O Poder Judiciário se transformou na última alternativa do cidadão. Isso tem um lado bom, tem um lado ruim. E a ideia que pautou as reformas do CPC, revogado, na década de 90, tinha uma palavrinha mágica. Todas aquelas reformas estavam preocupadas com celeridade e com a efetividade. E, de fato, foi isso que houve alteração, sobretudo a partir de 92 até 2015, até a entrada em vigor do novo CPC. Me parece que o novo CPC ele não está preocupado só com que os processos andem mais rápido. O novo código ele é formado, tenho falado, que ele tem uma base, 3 pilares, a questão do contraditório substancial, onde a parte sempre tem que ser ouvida, não é? Antes do juiz decidir. Um outro lado é a questão das fundamentações, a fundamentação das decisões. O novo código tem um dispositivo específico, 489, parágrafo 1º, que trata do que não é fundamentar, como não é fundamentar uma decisão. É um dispositivo até diferente, porque é um dispositivo negativo. E, por fim, a ideia de um sistema, a criação de um sistema de precedentes. Para que você busque segurança jurídica, para que você busque isonomia substancial. O que é isonomia substancial? Basicamente é você ter decisões iguais para casos iguais. O Código está preocupado com isso e o Código também está preocupado com celeridade. Mas o processo com essa gama de garantias nunca foi criado para ser algo rápido. O que você tem que ter é uma série de instrumentos, e a gente tem um novo CPC, para que você tenha antecipação tutela, para que você tenha tutelas de urgência. Agora, a decisão final, de fato, o nosso sistema não concebe um procedimento rápido. Um outro estudo que foi feito pela comissão, a eventual demora no processo, e a gente não tem no Brasil um estudo que diga qual é a média
dos processos, da tramitação dos processos, a realidade dos estados são muito distintas, da justiça são muito distintas, nos mostrou que não é o prazo das partes que faz com que um processo seja um pouco ou mais demorado. Muito pelo contrário. A gente tem casos em que o prazo da parte é de 5 dias e processo físico, determinado cartório, demora 60 dias para juntar aquela peça. De maneira que não é o fato de você aumentar dias úteis ou não que vai fazer com que o processo seja mais célere ou menos célere. Bom, muito bem. O novo código estabelece também uma espécie de ordem cronológica de julgamentos. De que forma isso exatamente vai funcionar? Então, esse é um ponto interessante no novo CPC, porque um dos problemas que a gente tem hoje na jurisdição como um todo é esse déficit de estatística. É verdade que a criação do CNJ fez com que a gente tenha uma série de números hoje, algo que não havia antes de 2004, onde a gente não tinha o Conselho Nacional de Justiça. Mas, de qualquer maneira, dependendo da natureza jurídica de determinado processo, ele pode andar muito rápido ou muito difícil. Por outro lado, isso sempre coloca em xeque a atividade do advogado, já que estamos falando em relação ao que muda para a advocacia, essa questão do cliente entender ou pressionar o advogado para que vá falar com o juiz para que julgue o seu caso. A partir do momento que você tem uma regra que estabelece a ordem cronológica de julgamento, a partir do momento que o processo está concluso para a sentença, ou seja, pronto para decidir, e essa lista, diz o código, ela deve ser pública, vai ser no site no primeiro momento ou não, mas ela vai ser pública. A própria parte vai conseguir verificar que na segunda vara cível da sua comarca, o seu processo ele vai ser o 100º a ser julgado. Vejam como isso traz, inclusive, uma questão de transparência para o Poder Judiciário, porque a sociedade, de alguma maneira, vai conseguir controlar quantas sentenças determinada vara produz no mês ou por semana, e esse estudo a gente não tem. É o que eu sempre acompanhar digo, o andamento do seu processo. Acompanhar o andamento do meu processo. É aquela coisa, eu não quero que meu processo pule ninguém, mas também ninguém vai me pular. Isso é isonomia, isso é igualdade. Bom, muito bem. A Emenda Constitucional 45 de 2004 trouxe a ideia de que o Poder Judiciário é uma atividade ininterrupta. E o novo Código de Processo Civil traz uma bandeira aí, muito antiga dos advogados, que é as férias, né, de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Isso não caminha um pouco na contramão do que foi acontecendo na reforma em 2004? De fato, a gente tem uma incongruência aqui. Os próprios advogados que clamavam por essa atividade ininterrupta do Poder Judiciário, depois chegaram à conclusão que o único prejudicado nessa história toda é o próprio advogado. Porque aí é um estudo. No Brasil, cerca de 70% dos escritórios ou dos advogados são escritórios familiares. Marido e mulher, 2 irmãos, pai e filhos. E se você não tem um período, como a gente terá com o novo código, de 1 mês de suspensão de prazos, o advogado não tem férias nunca. Em Santa Catarina, há algum tempo já, a OAB trabalho junto ao TRT, junto à Justiça Federal, vem conseguindo esse período de 1 mês, de 20 de dezembro a 20 de janeiro. O novo código estabelece isso, lei federal, para todo o país, e me parece que corrige um erro histórico, inclusive, dos advogados que pleitearam tanto isso lá na Emenda Constitucional número 45 e agora acho que um passo atrás em benefício da justiça como um todo. Bom, muito bem. Outro ponto importante para a advocacia é a questão dos honorários. O novo código dedica um artigo extenso sobre o assunto, são 19 parágrafos. O que muda essencialmente? Bom, esse artigo você está se referindo ao artigo 85 e, de fato, realmente ele tem 19 parágrafos. Há um grande problema hoje na aplicação de honorários no Brasil. O artigo 20 do CPC de 73, ele é dúbio, ele permite uma interpretação muito ampla por parte do magistrado na fixação dos honorários. A jurisprudência tem aplicado regras distintas para casos iguais e o legislador do CPC 2015, atento a isso, tentou regulamentar o máximo possível a questão dos honorários advocatícios. A base é a mesma. O sucumbente continua pagando, o percentual de 10% a 20% foi mantido, mas foi retirado, por exemplo, o juízo de equidade do magistrado, em casos em que não há condenação. Como era no CPC de 73? Se você ajuizava uma ação condenatória pedindo R$100 mil e obtivesse vitória, os honorários seriam fixados em R$100 mil. Mas se a sentença fosse de improcedência, essa sentença de procedência é meramente declaratória. E aí a magistratura não aplicava o percentual de 10% sobre 100 mil. Praticava a regra do artigo 20, alguns dos seus parágrafos, acho parágrafo 3º, de maneira que fixava muitas vezes honorários em R$300, R$400, R$500. Quer dizer, a regra era uma para quem ganhava e era outra para quem perdia. O novo código acaba com isso.
Os honorários serão sempre fixados ou sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa. Ou sobre o valor da causa. Quer dizer, ganhando ou perdendo, você terá a fixação de 10% a 20%. Uma outra grande vitória da advocacia é que está vedado no novo CPC a tal da sucumbência, da compensação quando há sucumbência recíproca. O que é sucumbência recíproca? Quando ambas as partes ganham e perdem ao mesmo tempo. O sujeito pediu 100 e ganhou 50. E aí, muitas vezes, a magistratura, aplicando essa regra da compensação, dizia, olha, ninguém paga nada para ninguém. Essa compensação, ela está vedada no novo CPC. Então, mais um ponto aí para os advogados, no caso. O que mais que mudou quanto aos honorários? Bem, além da vedação, a compensação dos honorários, como a gente estava falando, o novo Código estabelece ainda da natureza alimentar para a questão dos honorários, de maneira que essa verba terá privilégio em relação a demais credores. Interessante essa alteração. A advocacia pública também terá direito a honorários. É verdade que isso terá que ser regulamentado por lei, ou seja, cada estado vai regulamentar isso, mas isso foi uma vitória da advocacia pública. O novo Código prevê também a questão da sucumbência recursal, de maneira que a cada recurso, a cada grau de jurisdição, os honorários serão aumentados. Durante a tramitação na Câmara, inclusive havia um percentual fixo de 10%, 15% e 20% para que os processos que terminassem no primeiro grau, no segundo grau ou nos tribunais superiores. Isso acabou sendo superado, mas de qualquer maneira foi mantida a questão da sucumbência recíproca. De um lado, isso compensa a atividade do advogado e de outro, você também tem uma função aqui inibidora da interposição protelatória de recurso, quer dizer, o uso indiscriminado de recursos, porque a parte vai saber, olha, se eu recorrer, os honorários também serão aumentados. E em determinadas causas, esse valor pode ser um fator, sim, de desestímulo à interposição de recursos quando você já sabe que vai perder ou eventualmente tem essa previsão. Uhum. Então, no caso, algo bom em busca da celeridade processual. Sem dúvida. Né? E só um pontinho para finalizar ainda. O novo Código permite que os honorários sejam recebidos em nome da sociedade de advogados, o que implica uma questão tributária de interesse total da advocacia. Quer dizer, os honorários, a procuração poderá ser dada para os advogados, as intimações nos processos poderão ser dadas em nome da sociedade de advogados. Para as grandes bancas você tem um grande ganho, porque você tem nessas grandes bancas muita alteração de advogados que entram e saem, e aquelas intimações continuam saindo ainda em nome do advogado que estava lá. E agora não, agora vai sair em nome da sociedade, e os honorários também poderão ser recebidos na conta da sociedade de advogados. Uhum. Bom, muito bem. O novo código torna ainda a mediação uma etapa necessária dentro do processo. Diante disso, os advogados estão preparados para desempenhar essa atividade? Olha, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Catarina e as faculdades de direito do Brasil, elas, vamos dizer assim, elas preparam o aluno para a guerra, não é? Para o embate, e não para a conciliação, para o litígio. É uma medida, me parece, boa, mas eu acho que a gente não tem preparo nem por parte da advocacia e nem o Poder Judiciário tem gente, não é? Funcionários suficientes para a implementação num primeiro momento. Me parece que a ideia é muito boa e que a longo prazo a gente poderá ter benefício. Mas num primeiro momento, nos primeiros meses de entrada em vigor do Código, eu venho conversando com vários magistrados, as varas sequer têm pessoal para fazer essa audiência que será obrigatória. Essa audiência de mediação e conciliação ela é obrigatória, é o primeiro ato de qualquer processo. Ela só não existirá, só não ocorrerá se ambas as partes peticionarem dizendo que não tem interesse em conciliação. Caso contrário, ela acontecerá. E o prazo para contestar contará 15 dias após o advento, a realização dessa audiência. Bom, então resta aí a esperar de como vai ser essa adaptação nesse ano. Me parece que sim. Me parece que esse ano vai ser um ano de adaptação em todos os lados, né? Da advocacia de um lado, Ministério Público, Poder Judiciário, todos vão estar se adaptando às novas regras. Uma outra novidade ainda do novo Código é a simplificação da defesa do réu. De que forma isso vai funcionar? Bom, no CPC de 73, em determinado caso, você poderia até ter 5 espécies de defesa num processo. O advogado do réu poderia apresentar contestação, reconvenção, exceção, por exemplo, de suspeição, de impedimento, ou exceção ainda de competência. E você ainda tinha um mecanismo chamado de impugnações. Impugnações, por exemplo, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, impugnação ao valor da causa. O que o novo Código fez?
Simplificou. O novo código, a contestação será uma defesa una. Tudo na contestação, inclusive a reconvenção. De maneira que é um ato, algo que de fato vai simplificar. Porque quando o CPC de 73 estava em vigor, você tinha divisão dos processos. A impugnação era uma capa, a outra impugnação era outra capa, a exceção eventualmente era uma outra capa. Você tinha divisão do processo. Agora você tendo uma concentração de todas as defesas numa peça única, a contestação que sempre foi a defesa clássica, me parece que é um grande avanço e corrige um erro histórico do Código de 73. Bom, uma outra novidade, mais uma aí dentre várias, do novo CPC, é um artigo que prevê que as partes flexibilizem procedimentos. O que é exatamente isso? Bom, a academia vem chamando isso de esse fenômeno de negócios processuais. De fato, a gente vai ter o novo código, os artigos 190 e 191, esses dois artigos prevêem a possibilidade de as partes flexibilizarem o procedimento. Em 73, a gente tinha duas espécies clássicas de procedimento, o procedimento ordinário e o procedimento sumário. No novo CPC, a gente terá apenas o procedimento comum e, naturalmente, os procedimentos especiais. Mas o procedimento sempre foi regulamentado pelo Estado. A gente sempre olhou para o processo muito pelo lado publicista. O que o novo código vem fazer é mitigar um pouco isso e fazer com que as partes também possam opinar ou criar procedimentos próprios, como, por exemplo, flexibilizar prazos. As partes podem acordar que a sentença de primeiro grau será definitiva e de que essa sentença não haverá recurso. Isso tudo pode ser feito antes do ajuizamento do processo, num contrato, por exemplo. Duas empresas fazem um contrato, elaboram um contrato. Hoje, o grande negócio processual que se faz é a escolha do foro. As partes escolhem qual foro. É o foro da capital, é o foro da comarca X, da comarca Y. Isso é algo usual. Mas o novo código permite que as partes possam ir além, na ideia de que você saia da vala comum e você traga alguns elementos da arbitragem para dentro da jurisdição estatal, de maneira que esse processo possa ter um tratamento diferenciado e uma resposta mais célere. O código também veda, por exemplo, que você, em contratos de adesão, onde o cidadão, uma relação de consumo, seja obrigado, né, a fazer esse acordo. Então isso também vai ser controlado pelo magistrado. E há a possibilidade, inclusive, de as partes, juntamente com o magistrado, elaborem um cronograma, inclusive prevendo a data final para a sentença. Isso pode demorar um pouquinho mais a tramitação do processo? Me parece que não. Não, me parece que só vai fazer o acordo quem tem interesse numa resposta rápida. Quem procura arbitragem hoje? Por que se procura tanto arbitragem nas grandes empresas? Bom, tem a questão do sigilo, é um ponto, mas o outro porque a arbitragem, em tese, vai dar uma resposta mais rápida. Você possibilitando que partes façam acordos processuais, alterando prazos, diminuindo recursos, escolhendo já previamente quem vai ser um eventual perito, que muitas vezes a perícia é quem resolve a causa, me parece que você sai da vala comum, do procedimento comum, você cria um procedimento próprio, por meio dessa flexibilização, mudando um pouco desse paradigma do processo é somente estatal. Bom, advogado Pedro, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor falasse assim, para a gente concluir, qual que é a expectativa da advocacia diante de todas essas mudanças aí vindas com o novo CPC? Então, eu tenho rodado esse Brasil todo falando um pouco a respeito do novo código, tanto para setores da magistratura, para setores da advocacia, advogados públicos. Me parece que a expectativa é a melhor possível. Agora, tirando essa questão de honorários, etc., e de você ter simplificação de procedimentos, me parece que o grande vitorioso ou o grande destinatário dessa lei é o jurisdicionado, é o cidadão que é o grande, vamos dizer, consumidor da justiça brasileira. Então, me parece que o código está preocupado com ele, não é com a magistratura e nem com o advogado, é com a prestação jurisdicional final. E em relação a isso, o novo código, sem dúvida alguma, tem um grande potencial para que a gente tenha uma melhora da justiça brasileira. Mas isso vai depender das pessoas, vai depender do operador do direito, vai depender do advogado, que vai ter que alterar um pouco a sua maneira de trabalhar, vai depender do poder judiciário, do magistrado e do Ministério Público, porque uma lei sozinha não muda a cultura, não é? O que muda a vida das pessoas são as decisões dos seus atos. E me parece que nesse ponto aí o novo código tem um grande potencial para que a gente tenha, de fato, uma justiça melhor a partir do ano de 2016. Bom, infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço a participação no nosso programa. Eu agradeço, Letícia. Conte comigo sempre. Obrigada. Bom, hoje conversamos com o advogado Pedro Miranda de Oliveira sobre os impactos do novo CPC na advocacia. Nos vemos no próximo programa. Até lá!